Aí, pessoal, tá gravando então? Então, novamente, boa noite a todos, né? Estamos aí na aula de Direito Empresarial do sexto semestre noturno B, do dia 2 de setembro de 2020. E nós estávamos estudando, né, na última aula, que por sinal foi ontem, as espécies de empresário que a gente tem no direito brasileiro, né? Nós vimos que tem o empresário individual, a EIRELI, a sociedade empresária e a sociedade unipessoal. E terminamos esse tópico, e agora a gente pode iniciar uma matéria nova, que é o estudo, então, das obrigações do empresário. Então, nosso tema de estudo são as obrigações do empresário. Pessoal, essas obrigações do empresário nada mais é do que a burocracia que o empresário tem que realizar, a papelada que o empresário tem que realizar, para que ele possa, então, estar de acordo com o direito e estar regular perante o Estado, né? De modo que essas obrigações, o nome já diz, são obrigatórias, são essenciais, e se o empresário não cumprir essas obrigações, ele estará irregular perante o Estado, né? E por isso, então, que é muito importante que a gente saiba quais são essas obrigações, né? E a forma de cumprimento dessas obrigações, para que haja, então, regularidade do empresário e da atividade empresarial. Bom, pessoal, e são três obrigações, né? São três obrigações. Primeiro, é o registro dos atos constitutivos, o registro dos atos constitutivos. A segunda, a escrituração e autenticação dos livros empresariais, escrituração e autenticação dos livros empresariais. E a terceira é a emissão dos balanços anuais. Emissão dos balanços anuais. E nós vamos estudar essas três obrigações do empresário, né, e cada uma delas. Iniciando pela primeira obrigação do empresário, que é o registro. Registro dos atos constitutivos. Pessoal, e o registro dos atos constitutivos nada mais é do que a certidão de nascimento do empresário, né? O registro dos atos constitutivos nada mais é do que a certidão aí de nascimento do empresário, né? Quando nasce uma criança, uma pessoa natural, né? Os pais aí, eles vão registrar essa criança no cartório, né? No cartório. A empresa também. Quando nasce uma empresa, né? Quando é criada, na verdade, uma empresa, ela também deve ser registrada, né? Então, o registro dos atos constitutivos nada mais é do que o registro de nascimento, de criação da própria empresa. E é com esse registro, pessoal, que a empresa, então, ela passa a existir perante o Estado. É esse registro, então, que faz com que a empresa exista para o Estado. E a partir de então, né, ela pode, então, exercer os seus direitos e as suas obrigações perante esse mesmo Estado. Bom, pessoal, quem que tem obrigação de ser registrado ou de ser levado a registro? Todos os empresários. Todos os empresários têm obrigação de ser registrado, de ser levado a registro. Seja empresário individual, seja EIRELI, seja sociedade empresária, todos eles têm a obrigação de ser levado a registro. Todos eles, então, se sujeitam a registro. Tanto o empresário individual, quanto a EIRELI e quanto a sociedade empresária. Todos têm que ser levados a registro. O que vai mudar entre eles é o documento a ser levado a registro, o documento a ser registrado. O conjunto de documentos a serem registrados, né? O conjunto de documentos a serem registrados, a gente chama de atos constitutivos.
a gente chama de atos constitutivos. Então, o que é levado a registro são os atos constitutivos do empresário. E esses atos aí, né, constitutivos, eles variam de tipo empresarial para tipo empresarial. Se for o empresário individual, o ato constitutivo a ser levado a registro chama-se declaração ou requerimento de firma individual. O empresário individual, ele leva a registro a declaração ou requerimento de firma individual. E esse é, então, o ato constitutivo do empresário individual. Enquanto que a sociedade empresária, ela leva a registro o contrato ou o estatuto social. Então, a sociedade empresária, ela leva a registro o contrato ou estatuto social. E o contrato ou estatuto social, né, é o ato constitutivo de uma sociedade empresária. Pessoal, existe uma diferença muito importante entre contrato e estatuto, mas não dá para a gente entrar nesse momento nessa diferença, né? E nós, então, estudaremos essa diferença mais para o final do semestre, né? Mais para o final do semestre. Então, não são sinônimos, são institutos diversos, porém não dá para a gente diferenciar nesse momento, né? Mas saibam aí que a sociedade empresária, ela tem, então, como ato constitutivo, ou o contrato, ou então um estatuto social, e esses contratos e estatutos são levados a registro. E, pessoal, também a EIRELI tem seus atos constitutivos. E a EIRELI, a gente viu na aula de ontem, que ela é um meio termo aí, né? Ela pega o melhor dos dois mundos. Ela pega o que tem de bom no empresário individual, que é a presença de um só, mandando, né? E pega o que tem de bom também da sociedade empresária, que é a responsabilidade limitada, e junta os dois, né? Então, a EIRELI é um meio termo aí, ela tem o melhor dos dois mundos. E com isso, o ato constitutivo da EIRELI também está meio no meio termo aí, meio termo. Não é tão simples quanto uma declaração de firma individual, mas não é tão complexo como um contrato social. Tem elementos da declaração de firma individual e tem também elementos de um contrato social. E esse documento meio termo aí, né, é o ato constitutivo da EIRELI, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que deve ser, então, levado a registro. Bom, pessoal, nós vimos o primeiro ponto aí do registro, né? Nós vimos o primeiro ponto, que se refere, então, aos documentos a serem levados a registro, né? O que é registrado? Os atos constitutivos do empresário individual, a declaração, o requerimento de firma, da sociedade empresária, o contrato ou estatuto social, e da EIRELI, um meio termo aí, um meio termo, né? Tem elementos tanto da declaração quanto do contrato. E a gente pode, então, verificar o segundo ponto importante a ser estudado sobre o registro. E eu já adianto para vocês que esse segundo ponto é diverso daquilo que normalmente acontece na prática, né? O que a lei diz normalmente é diverso do que acontece na prática. E o segundo ponto sobre o registro que a gente precisa estudar é o momento em que o registro é feito, ou deve ser feito, né? O momento, então, em que o registro é feito ou deve ser feito. E nos termos da lei, que é justamente esse artigo que está na tela de vocês, o artigo 967, o registro, olha lá, ele deve ser feito antes do início da atividade. Para a lei, para o direito,
o registro ele deve ser feito antes do início da atividade empresarial. De modo que, para a lei, primeiro se registra e depois de estar devidamente registrado, é que o empresário vai poder iniciar a sua atividade empresarial. É isso que a lei quer, que primeiro se registra e depois do registro é que se inicia a atividade empresarial. Só que a gente sabe que não é assim que acontece na prática, né? Na prática, a galera primeiro inicia a atividade e, se der errado, nem registra. Vai gastar dinheiro? Vai gastar dinheiro com registro? Não deu certo. Mas, se der certo, se estiver dando certo, aí que a galera pensa em registrar. Então, na prática, primeiro inicia a atividade, se estiver dando certo, é que vai registrar, então, depois do próprio exercício da atividade. É isso que acontece na prática. Não é o que a lei quer. A lei quer que primeiro se registra e depois inicia a atividade. Mas a galera faz o contrário. A galera inicia a atividade e depois registra a. Pessoal, só que a lei também não proíbe o registro posterior. Então, na verdade, mesmo depois de ter iniciado a atividade, pode registrar a empresa. A lei não proíbe. E aí vocês vão me perguntar, por quanto tempo o professor pode registrar a empresa? Não tem prazo, a qualquer momento pode registrar a empresa. E por que é a qualquer momento? Porque, na verdade, o que o direito quer é que a empresa seja registrada, né? E antes tarde do que nunca. Então, ela não impede o registro posterior, ela não dá prazo aí, porque o que ela quer é que haja registro, né? Então, na cabeça da lei aí, né, na mens legis, antes tarde do que nunca. Então, pode registrar a qualquer momento. A lei não proíbe. Porém, quem segue a lei, quem segue o que a lei quer, vai ter vantagem, né? A lei não proíbe, mas a lei acaba dando vantagem para quem segue a lei. Quem, portanto, registra primeiro para depois iniciar a atividade. E a vantagem é o seguinte, é o registro que formaliza a existência da empresa perante o Estado, de modo que é o registro que cria a empresa perante o Estado, que faz surgir a empresa perante o Estado. Antes do registro, ela não existe perante o Estado, com o registro ela passa a existir perante o Estado. E ela passando a existir perante o Estado, olha que vantagem, adquire-se responsabilidade limitada. Com o registro, adquire-se responsabilidade limitada. E se você registra antes do início da atividade, você registrando, adquire personalidade jurídica e adquire também responsabilidade limitada. E quando você, então, for iniciar o exercício da atividade, você já o faz com responsabilidade limitada. De modo que, se você faz alguma dívida, tranquilo, essa dívida estará sob responsabilidade limitada. Ou seja, o credor pode cobrar, mas só vai poder cobrar a empresa. E só vai poder buscar bens, penhorar bens da empresa. E com isso, o patrimônio pessoal dos sócios fica separado e fica protegidinho. O sócio não vai ter risco aí de ter o seu patrimônio penhorado, pela regra, né? Pela regra, ele não vai ter risco de ter o seu patrimônio penhorado. Ao passo que, se você, empresa, não seguir a lei, né, e, portanto, primeiro iniciar a atividade
e depois fazer o registro, você até pode, e você até vai conseguir fazer o registro depois. A lei não proíbe. Porém, você só vai adquirir personalidade jurídica e responsabilidade limitada do registro para frente. Do registro para frente. E tudo que ficou para trás, será, na verdade, de responsabilidade ilimitada. E a gente não pode esquecer que o cara já está exercendo a atividade empresarial dele e depois ele fez o registro. Fazendo o registro, tudo bem. Dali para frente ele tem responsabilidade limitada. Porém, tudo que ficou para trás, e se ele fez dívida para trás, aquelas dívidas anteriores vão ser de responsabilidade ilimitada. Mesmo fazendo o registro posterior, o que ficou para trás, as dívidas que ficaram para trás, serão de responsabilidade ilimitada. Ou seja, esses credores das dívidas anteriores vão cobrar a empresa? Vão. Mas sabe quem vai cobrar também? Vai cobrar também os sócios. Vai pegar patrimônio pessoal dos sócios. Isso aí, na prática, então, é muito ruim, né? Por isso que eu disse para vocês, olha só, a lei não proíbe o registro posterior ao início da atividade, mas quem segue a lei, que é fazendo o registro prévio, tem vantagem, porque fazendo o registro prévio e depois iniciando a atividade, 100% da atividade, de eventuais dívidas, vão ser de responsabilidade limitada. Agora, se primeiro inicia a atividade e depois faz o registro vale dali para frente. De modo que tudo que ficou antes do registro vai ser de responsabilidade ilimitada. Vai recair nos bens empresariais e também nos bens pessoais dos sócios aí, né? E isso, na prática, é bastante gravoso. É bastante gravoso. Bom, pessoal, terminamos o segundo ponto, referente ao registro, que é o momento, né? E o momento é antes do início da atividade, apesar disso não acontecer na prática, mas é o que a lei quer, que seja antes do início da atividade. E a gente pode passar aí para o terceiro ponto que é importante para a gente, dentro de registro. Terceiro ponto que é importante para a gente dentro de registro, que é o estudo dos efeitos do registro. Nós vamos estudar agora o terceiro ponto referente a registro, que é efeitos do registro. Marquem aí, pessoal, efeitos do registro. O que o registro gera? O que o registro gera? Primeiro efeito, anotem aí, escrevam aí. Primeiro efeito, o registro formaliza a empresa perante o Estado. É o registro que formaliza a empresa perante o Estado. É o registro que formaliza a empresa perante o Estado. Com isso, ela passa a ser uma empresa regular. Com isso, então, com o registro, então, anotem aí, ela passa a ser uma empresa regular. Ela é uma empresa regular. Bom, pessoal, segundo efeito do registro. Para Eireli e sociedade empresária, o registro cria a personalidade jurídica. E com isso, a responsabilidade limitada.
Então, o registro cria a personalidade jurídica e com isso, a responsabilidade limitada, o que é uma grande vantagem. Bom, pessoal, terceiro efeito do registro. Professor, Oi? você pode falar a segunda? Minha internet travou aqui. Você vai ter que assistir o vídeo depois, né? Se Tudo bem, então. travar uma internet Não, e a gente parar tudo, não tem como. Tem mais 30 pessoas na sala. Então a gente segue, mas o vídeo vai ser postado, aí você pega lá. Dica: marca o tempo de vídeo, tá? Em 32 minutos agora. Então marca o tempo aí que você perdeu e depois você vê no vídeo lá, né? Se a gente for parar, não vai ter como. Então 32 minutos aí. 32 minutos. Pessoal, então vou falar rapidinho aí. O segundo efeito, cria a personalidade jurídica e responsabilidade limitada. Cria a personalidade jurídica e a responsabilidade limitada. Esse é o segundo efeito do registro. Cria a personalidade jurídica e a responsabilidade limitada. Terceiro efeito do registro, gente. Cadastra a empresa para fins tributários. Pessoal, e sabe como chama esse cadastro? Sabe sim. CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, né? É o registro, então, que vai permitir o cadastro para fins tributários, né? Fazendo com que ela adquira, então, um número de CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E esses aí são os 3 efeitos do registro. Terminou? Não. Por que não? Marquem aí, pessoal. Agora a gente vai estudar os efeitos da ausência do registro. Então, marquem aí efeitos da ausência do registro. Então, a gente vai estudar agora o que acontece quando a empresa não se registra, né? O que acontece, então, quando a empresa não se registra? Primeiro efeito da ausência do registro, gente. A empresa não existe para o Estado. Sem registro, a empresa não existe para o Estado. Sem o registro, a empresa não existe para o Estado. E aí, essa empresa, que pode até existir na realidade fática, mas não existe para o Estado, recebe o nome. Olha só, se for um empresário individual, a gente vai chamá-lo de empresário irregular, né? Então, se é um empresário individual que não fez o seu registro, a gente vai chamá-lo de empresário irregular. E se for uma sociedade que não fez o registro, a gente vai chamar de sociedade em comum ou sociedade de fato. Então, se for uma sociedade que não fez o registro, a gente vai chamar de sociedade em comum, ou então sociedade de fato. E por que a gente usa esse nome? A gente usa o nome de empresário irregular porque ele não cumpriu a obrigação de regularidade dele. Então, ele é um empresário irregular. E a gente chama de sociedade em comum ou de fato
porque ela existe de fato, ela existe na realidade fática, mas ela não existe para o direito. Ela não existe para o direito. E, pessoal, se vocês, então, estudando aí, trabalhando aí, virem os termos empresário irregular ou então sociedade em comum ou de fato, vocês já sabem que é uma empresa que ela não foi levada a registro, ela não está registrada, ela não está registrada aí, né? E, pessoal, outro dia, já faz umas 3 semanas mais ou menos, eu fiz uma notificação extrajudicial para uma empresa, né? Para uma empresa no cartório de registro de imóveis que faz notificação extrajudicial. E a pessoa que trabalha lá, né, o serventuário, ele perguntou: Rodrigo, mas tem o nome aqui da empresa, mas não tem CNPJ, né? Aí eu falei: realmente não tem. Aí ele falou: mas você vai notificar? Eu falei: pô, porque na verdade é um empresário irregular, é uma sociedade de fato, é uma sociedade em comum, né? Ela tem um nome lá, ela tem papel timbrado, ela tem logotipo, mas ela não foi registrada, então ela não tem CNPJ, né? Ela não existe propriamente para o direito aí, né? E aí o que a gente fez? Notificou na pessoa de um dos sócios, né? Notificou na pessoa de um dos sócios, ela não tem existência para o direito, né? Tem tudo, nome, logotipo, marca, né? Papel timbrado, só não tem registro. Só não tem registro, né? Então a gente notificou então o nome de um dos sócios aí. Pessoal, segundo efeito da ausência de registro. Marquem aí, segundo efeito da ausência de registro. Ela não tem CNPJ, ela não tem cadastro tributário, ela não tem CNPJ. A empresa, então, sem registro, não tem cadastro tributário, não tem CNPJ. A empresa, né, sem registro, não tem cadastro tributário, não tem, consequentemente, CNPJ. Terceiro efeito da ausência do registro. Olha lá. Terceiro efeito da ausência de registro. Ela, empresa sem registro, não pode participar de licitação. Empresa sem registro não pode participar de licitação. E, consequentemente, não pode contratar com o poder público. Não pode contratar com o poder público. O que é óbvio, né, gente? O que é óbvio. E se a empresa não tem registro, ela não existe para o Estado. Aí ela vai poder fazer contrato com o Estado? Não, porque ela não existe perante o Estado, né? E então não pode participar de licitação e não pode, então, contratar com o poder público. Quem aí já atuou em licitação sabe que a licitação ela tem uma primeira fase em que a empresa tem que apresentar os seus documentos pessoais. E o principal documento pessoal dela é o registro. E aí, se ela não apresenta o registro, ela está de cara inabilitada. Ela é inabilitada de cara. Ela nem continua participando de licitação, né? Então, ela nem passa da primeira etapa. E isso é muito ruim na prática, porque as obras públicas, os serviços públicos, eles têm valor elevado, né? E contratar, então, com o poder público para a empresa é interessante, porque o montante de dinheiro ali em jogo é bastante alto. Pega ali a obra de duplicação da rodovia Euclides da Cunha, foram bilhões, né? Asfaltamento da cidade, construção aí de unidades de saúde, né? Ou mesmo serviços públicos, né? Serviço público aí de coleta de lixo, serviço público de transporte coletivo, né? Tem valor elevado. Então, para a empresa é interessante. E se ela não pode contratar com o poder público, ela acaba perdendo, né, um grande mercado, aí, uma grande fonte de renda, né? Então, ela acaba ficando bastante prejudicada aí, né? Então, ela não pode participar de licitação e ela não pode contratar com o poder público.
Pessoal, quarto efeito da ausência do registro. Marquem aí. Quarto efeito da ausência de registro. Se a empresa estiver em dificuldade econômica, ela não tem possibilidade de recuperação de empresa. Se a empresa estiver em dificuldade econômica, se ela não tem registro, já era. Ela não tem possibilidade de recuperação de empresa. Ela não tem essa possibilidade de recuperação de empresa. Pessoal, e veja que essa possibilidade de recuperação de empresa é uma parte à vantagem, né? Olhem aí o Frigo Estrela, né, que já faz alguns anos que está em recuperação e está trabalhando, né, pagando seus credores, pagando seus fornecedores e, né, produzindo plenamente aí, graças à recuperação de empresa. Então é vantagem. Mas se a empresa não tem registro, já era. Ela não pode pleitear, ela não pode se submeter à recuperação de empresa. E aí, o que vai acontecer? Se ela não pode tentar se recuperar, vai ter jeito, ela vai quebrar. Ela vai quebrar, não vai ter jeito aí. Pessoal, próximo efeito da ausência de registro. Próximo efeito da ausência de registro. Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Esse é um pouco mais complexo. Olha lá. Próximo efeito da ausência do registro. A empresa sem registro não pode pedir falência de terceiro. A empresa sem registro, ela não pode pedir falência de terceiro, né? A empresa sem registro, ela não pode pedir falência de terceiro. Ela não pode pedir a falência de outra pessoa, na verdade, de outra empresa. Ela não pode pedir a falência de outra empresa. Agora, vejam só, prestem atenção aqui. Ela, empresa sem registro, não pode pedir a falência de terceiro, de outra empresa. Mas nada impede que alguém peça a falência dela, empresa sem registro. Ela, empresa sem registro, pode sim falir. Pode sim falir. Então, a empresa sem registro, ela não pode pedir a falência de terceiro, mas terceiro pode pedir a falência dela, e mesmo sem registro, a empresa pode sim falir. Pode sim falir. E, pessoal, isso é lógico. Isso é lógico. Por quê? Porque se a ausência de registro impedisse a falência, o empresário que não é tonto nem nada, ele não vai se registrar. Ele não vai se registrar. E aí, então, se algum maluco pedisse a falência dele, ele se defenderia falando, olha, eu não posso falir porque eu não tenho registro. Se a ausência do registro impedisse a falência, nenhum empresário ia se registrar, porque todos os empresários se defenderiam de um pedido de falência contra ele, alegando a ausência de registro, né? E isso, na verdade, né, é alegar a própria torpeza em juízo. E vocês já tiveram aula lá no longínquo primeiro ano, né? Vocês já viraram aí o cabo da Boa Esperança, vocês já estão do meio para o final, né? Então, lá no longínquo primeiro ano, que não é dado ninguém desconhecer a lei e não é dado ninguém a alegar a própria torpeza em juízo, né? Então, a ausência do registro não é defesa. A ausência do registro não impede a decretação da falência da empresa sem registro, né? Então, a empresa sem registro não pode pedir falência de terceiro, mas terceiro pode sim pedir a falência dela aí. E, pessoal, com um agravante enorme, a empresa sem registro, a gente já viu, e a gente vai colocar como último efeito da ausência do registro, ela tem responsabilidade ilimitada. De modo que, se alguém pede a falência da empresa sem registro e o juiz decreta a falência da empresa sem registro, essa empresa é encerrada e
vão responder pelas dívidas tanto os bens da empresa quanto os bens pessoais dos sócios. Se decreta a falência de uma empresa sem registro, pega todos os bens, tanto da empresa quanto pessoais dos sócios. E aí é uma lambada gigante, né? Então tem que tomar muito cuidado nesse caso, que a empresa sem registro ela pode falir, e nesse caso a responsabilidade será ilimitada, então todos os bens, tanto da empresa quanto dos sócios, vão para o pau, vai tudo para o pau, né? E isso é bastante drástico. Pessoal, e é importante notar que essa proibição de pedir falência de um terceiro é péssimo para a empresa sem registro. A empresa sem registro, estando proibida de pedir falência de terceiro, é péssimo para ela. Acaba se assemelhando até uma sanção jurídica para ela. Por quê? Porque, na verdade, fazer pedido de falência, né? Fazer pedido de falência contra outra empresa é a melhor forma que se tem de cobrar os débitos. Fazer pedido de falência contra a empresa, contra outra empresa, é a melhor forma que tem de cobrar os débitos. Por quê? Se coloquem na situação... Desculpa, pessoal. Se coloquem aí na situação de uma empresa. Vocês são a empresa e vocês estão devendo na praça. Vocês estão devendo um monte aí na praça. E, portanto, vocês têm vários credores. Vocês devem para vários credores. E um desses credores entra com uma ação de cobrança ou uma ação de execução contra vocês, cobrando uma dívida. Mas essa ação desse credor em específico não tem pedido de falência. Não tem pedido de falência. Ou seja, não vai te levar à falência. E simultaneamente, vocês sofrem outra execução de um outro credor. Só que nessa outra execução, além de te cobrar o money, estão te pedindo também, ou estão te impondo também, um pedido de falência. De modo que, se você não pagar essa segunda execução, ela vai te levar à falência. Ela vai te fechar. Bom, vocês estão em crise econômica, mas vocês têm um dinheirinho aí. Esse dinheirinho que vocês têm, não dá para pagar os dois. Não dá para pagar as duas execuções. E com isso, você vai ter que escolher uma das duas para pagar. Qual que vocês pagariam? Claramente, vocês pagariam a segunda execução. Por quê? Porque se não paga a segunda execução te leva à falência. A segunda execução te fecha. Já era, babau, acabou. Então, para evitar a falência, para evitar de te fecharem, você vai pagar a segunda execução. E pagando a segunda execução, quita, encerra a execução, então você não corre o risco mais de ter a sua falência decretada. E a primeira execução? Primeira execução não vai me levar à falência mesmo? No máximo, você vai virar para o teu credor, para o teu primeiro credor, e vai falar para ele: devo, não nego, pago quando eu puder. E vira as costas para ele e empurra com a barriga aí. Vai ter juros? Vai ter correção monetária? Vai ter multa? Pode até penhorar um bem seu? Pode, mas é um bem só. Ela não vai te fechar. Então você empurra com a barriga. E com isso, pessoal, se eu sou o credor e eu tenho, então, a possibilidade de ajuizar uma execução sem pedido de falência, ou então, se eu tenho a possibilidade de ajuizar uma execução com pedido de falência para cobrar o meu crédito, eu sou o credor. O que vocês acham que eu vou fazer? Se eu tenho a possibilidade, se eu tenho esse poder de escolha, é lógico que eu vou executar, mas com pedido de falência da empresa.
Porque a empresa devedora, quando ela vê que tem pedido de falência, ela vai tirar o dinheirinho que ela tem do bolso e vai pagar a execução da falência, encerrando a execução da falência e evitando aí que se tenha, então, ou que se leve, então, a decretação da falência. Então, para uma empresa ter registro e, com isso, ter possibilidade de pedir falência de terceiro é ótimo, porque ela vai cobrar sempre os seus créditos pedindo a falência da empresa, porque ela sabe que quando a empresa devedora ver o pedido de falência, ela vai tirar o dinheiro que ela tem e vai pagar para evitar o risco então de ter decretação de falência. Pessoal, e tanto é assim que esse pagamento que a empresa faz e, ao pagar, evita a decretação de falência, recebe o nome de depósito elisivo, né? Pagamento para extinguir o processo da falência recebe o nome de depósito elisivo. Por que depósito elisivo? Porque ele elide a decretação de falência. Me livrei da falência aí, né? Ele elide, ele impede a decretação da falência, né? Então, fica a dica aí, né? O pedido de falência é a melhor forma do credor cobrar seus débitos, seus créditos de uma empresa. E também, pessoal, como é a melhor forma, é relativamente normal as empresas terem pedido de falência contra elas. É relativamente normal as empresas terem pedido de falência contra elas. O que não quer dizer que ela vai necessariamente falir, né? O que não quer dizer que ela vai necessariamente falir. Por quê? Porque ela pode pagar a dívida, e se ela pagar a dívida, através do depósito elisivo, ela elide, ela impede a decretação de falência, né? Então, se vocês eventualmente buscarem o nome de uma empresa, o nome do empresário aí, no site dos tribunais, e descobrirem que tem processo de falência contra essa empresa, não fiquem tão assustados assim, né? Não necessariamente que ela vai falir, né? Ela pode pagar, e se ela pagar, ela impede a decretação de falência. E para a gente terminar, marquem aí. Último efeito da ausência de registro: responsabilidade ilimitada, né? Responsabilidade ilimitada. Sem registro, a responsabilidade vai ser ilimitada. Pessoal, e aí a Gabriela tinha pedido para eu falar de novo, porque ela queria anotar, mas na verdade, Gabriela, nem precisava. Tá tudo anotadinho no material, né? Tá tudo anotadinho no material. Aí vocês vão ficar bravos comigo, né? Sem razão, porque eu fiz vocês anotarem. Mas eu fiz vocês anotarem porque é anotando que a gente vai decorando aí, né? Mas não precisava anotar, né? Ou essa pressa de anotar, porque está tudo no material aí. Aos efeitos da ausência do registro, todos explicadinhos aqui, né? Então, por isso que eu falei para a Gabriela que estaria no vídeo, porque, na verdade, eu já sabia que tinha no material, né? Mas eu fiz vocês anotarem aí, porque é importante anotar como forma de memorização. Com isso, pessoal, nós terminamos o terceiro ponto, né, sobre registro. Nós terminamos o terceiro ponto sobre o registro e a gente pode analisar agora o quarto ponto sobre registro. Então, vamos estudar agora o quarto ponto sobre registro. E o quarto ponto, né, vai explicar para a gente onde que a gente faz um registro, né? O quarto ponto vai explicar para a gente onde que a gente faz o registro. Onde que a gente faz o registro? Que órgão público que a gente faz o registro? Pessoal, o registro das empresas é feito em um órgão público chamado junta comercial. O registro das empresas é feito num órgão público chamado junta comercial. E, né, esse órgão é chamado junta comercial
porque ele foi criado, claro, antes do Código Civil de 2002, né? Na égide, então, do Código Comercial, né? E por isso que o nome dele é Junta Comercial. Tem gente que já atualizou o nome aí para Junta Empresarial, mas, na verdade, né, tá todo mundo tão acostumado, que o nome mesmo, o nome que ficou, né, é Junta Comercial, né? Então, veja só, as empresas, elas têm que levar os seus atos constitutivos para registro na junta comercial. O empresário individual elabora a sua declaração ou requerimento de firma individual e leva para registro na junta comercial. A sociedade empresária elabora o seu contrato social, o seu estatuto, e leva a registro na junta comercial. É a junta comercial que faz o registro das empresas. Bom, pessoal, a junta comercial, ela é um órgão estadual, Então, toda junta comercial, ela vai ter sede na capital do estado, né? Sede na capital do estado. Então, a junta comercial do estado de São Paulo tem sede em São Paulo. A junta comercial do estado de Minas Gerais tem sede em Belo Horizonte. A junta comercial do estado do Paraná tem sede em Curitiba e assim por diante. Agora, é claro que a grande maioria das empresas até está nas capitais, né? Mas claro que a gente não tem empresa só nas capitais. A gente tem empresas espalhadas por todos os municípios, né, do estado. Então, é necessário também que a junta se descentralize e tenha, então, escritórios de representação espalhados pelos municípios dos estados, né? Só que não é todo município do estado que tem um escritório de representação da junta comercial, né? E aqui na nossa região, nós já vimos aí que a gente tem escritório de representação da junta em Rio Preto, em Jales e em Araçatuba. E, portanto, né, quem atende a nossa região aqui é o escritório de Jales, né? Fernandópolis, Santa Fé, né, e toda a nossa região aqui acaba caindo aqui no escritório de Jales, né? E fica, né, para quem conhece Jales aí, fica no alto do Pontilhão, no prédio da Associação Comercial de Jales, né, ao lado da Sabesp, ao lado da Caixa d'Água, né? E ali está, então, o escritório de representação da Junta Comercial do Estado de São Paulo, no município de Jales. Pessoal, porém, muitos serviços da junta comercial, eles já podem ser realizados online, né? E se vocês tiverem curiosidade aí, entrem no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que a gente chama pela sigla JUSESP. E vocês vão ver lá que tem vários serviços online. E quem já tiver se cadastrado aí no sistema da Nota Fiscal Paulista, vai poder usar o mesmo login e mesma senha da Nota Fiscal Paulista para entrar nos sistemas online, né, dos serviços online da Junta Comercial do Estado de São Paulo. E muita coisa é feita online, né? Agora, quando não for possível fazer online, aí tem que ir presencialmente aí no escritório da Junta Comercial. Bom, pessoal, então a Junta Comercial é um órgão estadual. Sendo um órgão estadual, né, cada estado tem a sua, né? Sendo um órgão estadual, cada estado tem a sua. Então, na verdade, aqui no Brasil, nós temos 27 juntas comerciais. Por quê? 26 estados mais o Distrito Federal, né? Nós temos aí 27 juntas comerciais aqui no Brasil. Uma para cada estado, mais uma do Distrito Federal aí. E, pessoal, isso poderia gerar um problema. Por quê? Se a junta é um órgão estadual e cada estado tem a sua, elas, em tese, são autônomas e independentes uma da outra. E, sendo assim, cada uma poderia seguir um procedimento de registro completamente diferente uma da outra. Então, a gente poderia ter 27 procedimentos de registro, um completamente diferente do outro. Isso geraria
uma verdadeira salada. Isso geraria uma verdadeira salada. Para evitar esse problema e criar uma padronização na atuação das 27 juntas comerciais que nós temos aqui no Brasil, é que foi criado, então, um órgão federal, visando justamente padronizar a atuação das 27 juntas comerciais aqui no Brasil. Esse órgão federal, ele era chamado de DNRC, Departamento Nacional de Registro de Comércio, DNRC, Departamento Nacional de Registro de Comércio. Só que, na época do governo Dilma, então já faz um tempinho aí, né, na época do governo Dilma, esse órgão mudou de nome. E hoje ele é chamado de DREI, que é Departamento de Registro de Empresas e Integração, né? Então, nós temos esse órgão federal, né, que é o DREI, o Departamento de Registro de Empresas e Integração. E o nome dele já fala tudo sobre ele, já fala o que ele faz, pelo menos. Departamento de Registro de Empresa. Então, ele trabalha com registro de empresa. E integração. Por que integração? Porque, sendo um órgão federal único, ele tem o papel de integrar, de padronizar a atuação das juntas comerciais. E ele faz essa padronização baixando regulamentos, né? Criando normas que as juntas comerciais devem seguir aí. Então ele baixa regulamento. Pessoal, em razão disso, a gente fala que a junta comercial é o órgão executor, porque é ela que faz o registro. Então, a junta comercial é o órgão executor, porque é ela que faz o registro, e o DREI é o órgão regulamentador ou regulamentar, porque ele não faz registro, ele só baixa regulamentos, padronizando, então, a atuação da junta comercial. A junta comercial é o órgão executor e o DREI é o órgão regulamentador ou regulamentar, porque o DREI não faz registro, ele só baixa normas, padronizando, então, a atuação das juntas comerciais. Pessoal, e essa reunião, então, das juntas comerciais e do órgão federal regulamentador, essa união das juntas comerciais e do órgão regulamentador, a gente chama de SINREM. O que é SINREM? É o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. O SINREM é o sistema todo, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. E esse sistema é composto por dois órgãos, a junta comercial, como órgão executor, né? E o DREI como órgão regulamentar. Pessoal, mas tomem muito cuidado. O SINREM, ele é o sistema, ele não é um órgão, ele não tem existência própria, ele não tem sede, ele não tem servidor, ele não é um órgão, ele não tem existência própria. O SINREM é o sistema, é o funcionamento da coisa. E para a coisa funcionar, é que a gente tem dois órgãos. Aí sim são órgãos. Aí sim tem existência própria. Tem sede, tem servidores aí. Que são as juntas comerciais e o DREI, né? Então, a junta e o DREI são órgãos. O SINREM é o conjunto de tudo. E, pessoal, esse conjunto de tudo, essa sistemática, essa operação que eu narrei para vocês aí, está tudo prevista na Lei 8.934 de 94. Né? A lei que regulamenta a atuação, então, das juntas comerciais e do DREI,
é a Lei 8.934 de 94, a famosa Lei do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Então, quem for atuar na área, e principalmente os contadores, né, atuam nessa área, forem criar empresas, forem registrar empresas, né, promover a abertura, então, de empresas, eles vão trabalhar, né, com base na lei, então, 8.934 de 94, que é a lei do SINREM, né, narrando, então, a atuação da Junta Comercial e do DREI. Bom, pessoal, para a gente finalizar, duas observações. Para a gente finalizar essa ideia da Junta Comercial, duas observações. Primeira observação, olha lá, você quer abrir uma empresa, você faz os documentos, né, pertinentes, os atos constitutivos pertinentes, e você leva esses atos para registro na Junta Comercial. E a Junta Comercial, então, dá uma olhada nos seus documentos e nega o registro da empresa. A Junta nega o registro da empresa. Aí você sai de lá, bolacho da vida, procura um advogado e quer entrar com ação judicial em razão da negativa de registro. Em que justiça você vai entrar com essa ação? Qual que é a competência material dessa ação em razão da negativa de registro? Não é eleitoral, não é trabalhista, não é penal militar. Então, só resta justiça comum. Só que a justiça comum pode ser federal ou estadual. E aí? Vocês vão mover essa ação na justiça federal ou na justiça estadual? A resposta é depende, depende. E funciona assim, pessoal. Se a negativa do registro se deu por erro da própria junta comercial, erro da junta comercial, como a junta comercial é um órgão estadual, vocês vão entrar com essa ação na justiça estadual, né? Então, se o erro foi da junta comercial, e a junta comercial é um órgão estadual, vocês vão entrar com essa ação na justiça estadual. Agora, se o erro não foi da junta, a junta seguiu todas as normas, mas você não concorda com as normas, você não concorda com os regulamentos, quem criou os regulamentos mesmo? Não foi a junta, foi o DREI. Quem cria regulamento, quem é órgão regulamentar é o DREI, que é um órgão federal. Então, se o seu objetivo é impugnar o regulamento, você não concorda com a norma, e a norma do DREI, que é órgão federal, a atuação vai ter que ser ajuizada na Justiça Federal. Então, na verdade, a competência vai depender da sua causa de pedir, né? A competência vai depender da sua causa de pedir. Se a tua causa de pedir é o regulamento está certo, mas a junta errou, justiça estadual. Se a tua causa de pedido é a junta fez o que manda o regulamento, mas eu não concordo com o regulamento, justiça federal. Justiça federal. Né? Então, tomem cuidado com a competência. A competência dessa ação vai depender, na verdade, da causa de pedir. Vai depender da causa de pedir. Bom, pessoal, segunda observação. Olha só, a junta comercial, ela analisa os documentos e só os documentos. O que eu quero dizer com isso? Que para fins de registro de uma empresa, a junta comercial ela só faz uma análise formal. Ela só verifica a correção documental dos documentos, né? E a junta comercial, ela não tem nem estrutura para verificar se aqueles documentos ou se o conteúdo daqueles documentos é verdadeiro ou não, né? Então, a junta comercial, ela só faz uma análise formal. Se, olhando os documentos estiverem corretos, ela registra, mas ela não vai fazer uma verificação real, uma verificação material aí.
né? Por isso, pessoal, que sempre tem matérias em jornal, normalmente o Fantástico gosta disso, de pegar o endereço de uma empresa e lá ver se a empresa está instalada naquele endereço mesmo. E aí eles chegam lá e constatam que não está, ou que é um terreno, ou que o endereço não existe, ou que é uma casa, não é empresa. E aí, né, os repórteres falam, isso é um absurdo, como que registraram a empresa no endereço falso? Aí, não é um absurdo, é assim. Não que seja, né, natural registrar em endereço falso. É assim no sentido de que a junta comercial só faz análise formal. Ela não vai pegar o seu carrinho e vai sair na rua para verificar se o endereço é real, se aquele endereço existe, se a empresa existe, se a empresa está naquele endereço. Ela nem tem estrutura para isso aí, né? Ela nem tem estrutura para isso. Então, a junta, ela faz uma análise meramente formal. E também a gente sempre escuta, né, falando, olha, a empresa declinou um capital social tal. Só que aí a gente for ver, não tem um gato para puxar pelo rabo. Meu Deus, como que registrou aquele capital social? Como que a junta registrou aquele capital social? Mano, a junta só olha o documento. Ela não vai ver se tem aqueles bens ou não tem. Não é problema da junta, é problema do credor, né? Não é problema da junta, é problema do credor. O credor que não devia ter negociado com essa empresa sem ver se ela tinha condição de pagar ou não, né? Então, a junta não tem nada a ver com isso. Ela só verifica requisitos formais. Ela não faz uma análise material aí. E a última observação que a gente precisa fazer, tem a ver aí, pessoal, com peculiaridades de registro, né? Peculiaridades, especialidades de registro, né? Especialidades de registro aí. E, pessoal, a primeira peculiaridade diz respeito, né? Diz respeito à validade do registro. A primeira peculiaridade diz respeito à validade do registro. Olha lá, a junta comercial ela é um órgão estadual, porém, ela faz o registro seguindo as normas, as orientações do DREI, que é um órgão federal. Portanto, pessoal, o registro feito em uma junta comercial, apesar de ser órgão estadual, vale no Brasil inteiro, né? O registro feito, né, de uma empresa perante uma junta comercial, que é um órgão estadual, ele vale no Brasil inteiro. Então, se a empresa se registrou, por exemplo, no estado de São Paulo, na junta comercial do estado de São Paulo, ela pode negociar no Brasil inteiro, Ah, ela vai registrar em Minas. Será que precisa registrar de novo na junta de Minas? Não, vale o registro de São Paulo. Ah, ela vai abrir uma filial aí em Manaus, né? Será que precisa se registrar no estado do Amazonas, na junta comercial do estado do Amazonas? Não, vale o registro aí em São Paulo, né? Então, o registro ele tem validade nacional. Não precisa se registrar em todos os estados, não. Registrando em estado, em razão da padronização das normas pelo DREI, vale no Brasil inteiro aí. Segunda peculiaridade, pessoal, diz respeito às cooperativas, né? A segunda peculiaridade diz respeito às cooperativas. Por quê, pessoal? Porque as cooperativas, por expressa disposição de lei, elas são sempre atividades simples. E a gente já viu que o termo simples para a gente aqui no direito empresarial significa que elas são sempre regidas pelo direito civil. E, sendo assim, regidas pelo direito civil, a regra é que as cooperativas, então, deveriam ser registradas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Porém, não é o que acontece. Por quê? O DNRC, né, o antigo DNRC, e o atual DREI, que é o Departamento de Registro de Empresa e Integração, né, o DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração,
ele tem uma resolução que diz que, apesar da cooperativa ser simples, ser regida pelo direito civil, elas devem ser registradas na junta comercial, né? Então, tomem muito cuidado com isso. A cooperativa, por ser simples, deveria ser registrada no cartório. Porém, pelo regulamento do DREI, elas acabam sendo registradas nas juntas comerciais. Se vocês pegarem o livro do Fábio Lua Coelho, né, que é o manual que a gente segue, né, que é a doutrina que a gente segue, quando ele fala sobre isso, ele fala que esse entendimento do DNRC e do DREI é questionável, né? E o que presume, o que faz a gente entender que ele não concorda com isso, né? Que ele não concorda com isso. Mas, mesmo sendo o Fábio Lua Coelho, e é muita coisa assim, não importa, né? Vale o regulamento do DREI. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, as cooperativas aí, tomem cuidado, elas são sempre simples, né? Porém, elas são registradas nas juntas comerciais por determinação do DREI. E, pessoal, a última peculiaridade que é importante a gente estudar tem a ver com a atividade rural, tem a ver com o produtor rural, atividade rural ou produtor rural. Por quê, pessoal? Porque o produtor rural, ele na verdade tem três opções. O produtor rural, ele tem na verdade três opções. Ele, olha só, não precisa se registrar. Se ele não quiser, ele não precisa se registrar, né? O registro para o produtor rural é facultativo, né? É facultativo. Se ele não quiser, ele não se registra. Mas se ele quiser se registrar, ele pode. E aí vem a segunda opção. Porque se ele quiser se registrar, ele pode se registrar no cartório de registro civil. E se ele se registrar no cartório de registro civil, ele vai ser simples. Ele vai ser regido pelo direito civil. Ele não vai ser regido pelo direito empresarial, ele não vai ser empresário. Ou a terceira opção dele é se registrar na junta comercial, E se ele, então, optar em se registrar na junta comercial, aí sim, aí ele adquire a natureza de empresário. E ele passa, então, a ser regida pelo direito empresarial. Então, quais são as três opções mesmo do produtor rural? Ou ele não se registra, ou ele se registra no cartório e vai ser civil. Ou ele se registra na junta comercial e vai ser empresário. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que existe essa opção, essas opções, né, ao produtor rural? Porque, pessoal, nós temos uma variedade muito grande de produtores rurais, né, no Brasil. A gente tem desde o pequeno produtor rural, em economia familiar e de subsistência. Ele planta para comer, ele planta para viver. Passando por médios produtores rurais, até grandes latifundiários gigantescos que movimentam muito dinheiro, que a propriedade rural ela tem uma estrutura tão grande que parece uma cidade. Tem casa, escola, hospital, supermercado, tem tudo ali dentro, né? Por exemplo, aí, né, o Blairo Maggi, né? O rei do Blairo Maggi não, né? Mas o rei do gado, né? O Blairo Maggi. Então tem gente com muita grana aí, né? E a gente precisa então criar um sistema que se adeque a todas essas realidades. É lógico que o pequeno produtor rural de economia familiar de subsistência, ele nem tem dinheiro para se registrar, não tem nem interesse nisso, ele nem sabe disso, ele nem tem dinheiro para isso, então não vai se registrar. Agora, é lógico também que os grandes latifúndios que movimentam dinheiro, eles sabem, têm dinheiro e têm interesse em se registrar como empresário, porque a gente já viu que o direito empresarial ele traz, de certa forma, facilitações aí no exercício da própria atividade econômica, da própria atividade empresarial.
Então, na prática, vai gerar uma facilitação, vai gerar maior renda aí para esse grande latifundiário do meio rural, né? É o famoso empresário rural, né? O famoso empresário rural. E é por isso, então, que a gente tem essas opções do produtor rural aí. E, pessoal, para ilustrar, né? Para ilustrar, eu trago essa questãozinha aqui da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, já no longínquo ano de 2009. Aí. E essa questão fala o seguinte, olha, um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no registro civil de pessoas jurídicas, tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Qual o foro competente para se requerer a sua recuperação judicial? Bom, recuperação judicial só é possível para a empresa. Então, tem que ser empresa para poder requerer recuperação de empresa. Se não for empresa, não pode. Se não for empresa, não pode. Se for, então, regida pelo direito civil, não pode. E esse produtor rural, ele está registrado? Está. Onde? No cartório de registro civil. Se ele está registrado no cartório de registro civil, ele é civil, ele não é empresário, ele não é regido pelas normas de direito empresarial. A ele não se aplica as normas de direito empresarial e, consequentemente, a ele também não se aplica o Instituto da Recuperação, porque é um instituto exclusivo do direito empresarial. Então, na verdade, ele não vai ter recuperação. Na verdade, ele não vai ter. E é por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Nenhum deles, pois ele não está sujeito à lei de recuperação e falência de empresas. É só para empresa. E se ele está registrado no cartório de registro civil, ele não é empresa. Ele é regido pelo direito civil. A sacanagem é os caras terem colocado na questão aí empresário rural, né? Há muita sacanagem. Tira empresário rural, porque isso aqui induz em erro, põe produtor rural, beleza, né? Mas, enfim, né? Essa foi a questão aí. Agora, a título de curiosidade, e se tivesse sido registrado na junta? E se tivesse sido registrado na junta? Sendo, portanto, empresário. Onde que seria a competência para a recuperação desse empresário aí? Pessoal, quem dá a resposta para a gente é o artigo 3º da Lei de Falência, né? Que é a Lei 11.101 de 2005. E o artigo 3º fala que a falência e a recuperação se processam na comarca do principal estabelecimento. E a ideia de principal estabelecimento, o conceito de principal estabelecimento é um conceito econômico. Então, principal estabelecimento para fins falimentares ou de recuperação é onde a empresa concentra suas atividades empresariais. Por exemplo, tem o maior estabelecimento, né, tem o maior número de empregados, produz mais, comercializa mais, tem mais renda, né? Então, onde ela concentra as atividades econômicas aí. E aí a gente volta para a questão e está escrito assim, tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Pessoal, não importa a filial, não importa nem a sede contratual. O que importa é onde ela tem o principal estabelecimento, onde ela concentra suas atividades. Por isso que, se fosse empresário, se fosse registrado na junta, a resposta correta seria Uberaba, né? Uberaba. Aí. E veja como essa questão é perniciosa. Já põe na alternativa A. O cara que está mais desavisado já mandar bala em Uberaba e já pular para a próxima questão aí. E vai errar. Por quê? Se fosse empresário, se fosse registrado na junta, seria Uberaba. Mas como está registrado no cartório, não é empresário, então a resposta é nenhum deles, pois não está sujeito à lei de falência, né? Então, eu trago essa questão aí para vocês verem como isso é cobrado em prova, né? Detalhe do detalhe. Direito empresarial tem muito disso.
As provas gostam de cobrar detalhes do detalhe. E para a gente, então, terminar o registro, para a gente terminar a primeira obrigação do empresário, que é o registro, nós precisamos ver os atos de registro, né? Nós precisamos ver aí os atos de registro. O que a junta comercial faz? O que a junta comercial registra? Pessoal, e a junta comercial, ela pratica 3 atos de registro, de modo que o termo registro é o gênero. E dentro desse gênero registro, a gente tem, na verdade, 3 espécies de registro, né? 3 formas de atuação da junta comercial. A junta comercial faz 3 espécies de registro. Quais são eles? São eles a matrícula, o arquivamento e, não está aparecendo na tela, mas vai aparecer, a autenticação. E essas são as 3 espécies de registro, né? A matrícula, né? O arquivamento e a autenticação. E, pessoal, a gente precisa saber quais são eles e o que faz cada um deles, né? Para que serve cada um deles, porque isso é bastante cobrado em prova. Matrícula. Para que serve a matrícula? Pessoal, a matrícula é o registro na junta comercial de 2 pessoas, do tradutor juramentado, pelo amor de Deus, não é jumentado, hein? Não é jumentado, é juramentado, né? Matrícula é o registro, então, do tradutor juramentado e também do leiloeiro, Então, os tradutores juramentados e os leiloeiros, eles são registrados nas juntas comerciais e esse registro dos tradutores juramentados e dos leiloeiros na junta comercial recebe o nome de matrícula. Então, na verdade, os tradutores juramentados e os leiloeiros, eles são matriculados na junta comercial. Pessoal, leiloeiro é quem faz leilão, né? Leiloeiro é quem faz o leilão aí, né? E para poder fazer esse leilão, ele tem que estar previamente matriculado na junta comercial. Não é qualquer pessoa que pode fazer leilão, né? Para ser leiloeiro e poder fazer leilão real, de verdade, né? Lícito, aí, né? Segundo as normas jurídicas, tem que estar matriculado na junta comercial. E o tradutor juramentado é aquela pessoa que traduz, né? É aquela pessoa que traduz documentos estrangeiros para o português com fé pública, com presunção de veracidade e autenticidade, né? Então, se a gente vai usar algum documento aí, né, estrangeiro, principalmente perante órgãos públicos aqui no Brasil, a gente vai ter que pedir a tradução, né? A gente vai ter que pagar, né, a tradução por um tradutor juramentado, né? E ele, então, tem fé pública e aquela tradução, então, tem presunção de veracidade, né? E quem tem esse poder, né? Digamos assim, quem que tem essa fé pública? Os tradutores juramentados, a partir da matrícula deles na junta comercial, né? Eles são matriculados na junta comercial. Então, fica a dica, se vocês precisarem traduzir um documento do estrangeiro para o português, para usar perante órgãos públicos, vocês vão ter que ir lá na junta comercial e pedir para a junta comercial a relação dos tradutores juramentados matriculados. Aí a junta comercial vai te dar a relação, né, e você procura um deles, contrata um deles e ele vai traduzir para você com fé pública aí, né? E, pessoal, essa matrícula desses tradutores, ela é feita por língua, né? Ela é feita por idioma. Então, aquelas línguas mais comuns, como inglês, espanhol, vai ter bastante gente. Mas quando começa línguas mais raras, por exemplo, aí, né, o japonês, o coreano, o chinês, o mandarim, aí tem menos tradutor juramentado registrado, né?
E quando você tem menos oferta, o preço é mais alto também, né? Então, essas línguas mais diferentes aí, né, mais distantes da gente, tem menos tradutores, então o tradutor que tem dela vai cobrar mais caro também. Mas fazer o quê? Precisa de tradutor juramentado, e esses tradutores, né, para ser um tradutor juramentado, tem que estar matriculado na junta comercial. Bom, pessoal, o segundo ato de registro que a junta faz é o arquivamento. O segundo ato de registro que a junta comercial faz é o arquivamento. E o que é o arquivamento? Pessoal, o arquivamento nada mais é do que o registro dos atos constitutivos. Arquivamento nada mais é do que registro dos atos constitutivos, da declaração da firma individual e do contrato ou estatuto social. Então, na verdade, tudo que a gente estudou hoje, relacionado ao registro dos atos constitutivos, tem um nome técnico, né? Tem um nome técnico. Esse registro dos atos constitutivos chama-se arquivamento. Então, se a gente vai abrir uma empresa, né? Tecnicamente, a gente vai solicitar o arquivamento dos atos constitutivos na junta comercial. Abrir empresa é o termo vulgar, né? Tecnicamente, a gente solicita o arquivamento dos atos constitutivos na junta comercial. E esse é o arquivamento. E o último ato, pessoal, o último ato aí, né, de registro que a junta comercial faz é a autenticação dos livros empresariais, né? O último ato, né, de registro que a junta comercial faz é a autenticação dos livros empresariais. Pessoal, o que é o livro empresarial? Livro empresarial é o registro não da empresa, mas das atividades dessa empresa, né? Então, a empresa, ela já existe, ela já está operando, e tudo aquilo que ela realiza de atividade ao longo da vida dela tem que ser registrado. E o registro dessas atividades aí, diárias até, a gente chama de livros empresariais. Esses livros empresariais, eles têm que ser escriturados pelo empresário e, depois de escriturados pelo empresário, eles têm que ser levados para a autenticação na junta comercial, né? E o empresário, ele faz esses livros empresariais, né? O empresário, ele faz esses livros empresariais e tem que levar, então, a autenticação na junta comercial. Mas na prática não é o empresário, né? Na prática quem acaba fazendo é o contador, né? O contador contratado pela empresa que lavra esses livros empresariais e ele mesmo já leva registro na junta comercial. E o nome do registro relacionado a livro é a autenticação. Pessoal, antigamente, né, essas atividades eram realmente registradas em livro, em papel, né? Mas isso era antigamente, né? E quando era em papel, levava-se o livro para a junta e a junta autenticava batendo um carimbo, né? A junta carimbava esses livros aí, né? Agora não mais, né? Agora não é mais livro, agora não é mais papel. Agora é tudo feito, né, de modo eletrônico, são registros eletrônicos aí. E da mesma forma, mesmo sendo eletrônicos, né, o contador encaminha para a junta autenticar aí esses livros empresariais, né? Mas, apesar de não ser mais papel, né, apesar de ser escrituração eletrônica hoje, manteve-se o nome, né? Então, na verdade, livro comercial, livro empresarial é um remanescente histórico, né? Um nome histórico. A gente não tem mais. Hoje é tudo feito de forma eletrônica. E, pessoal, pode cair na prova essas formas de registro. E vai ter que lembrar que a matrícula é o registro do tradutor e do leiloeiro, o arquivamento é o registro dos atos constitutivos e a autenticação é o registro dos livros empresariais. E com isso, a gente terminou a primeira obrigação do empresário, que é o registro, e a gente pode passar para o estudo da segunda obrigação do empresário, que é a escrituração e autenticação dos livros empresariais.
Mas antes da gente começar, né, eu vou abrir para vocês aí, né, se alguém tem alguma pergunta a respeito do registro. E aí, se ninguém tiver pergunta ou respondendo a pergunta, a gente segue. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta sobre registro? Fiquem à vontade aí. Ninguém tem? Então vamos lá, que a gente já mata mais um pouquinho hoje, né, da nossa matéria. Olha lá, puxando o gancho aí da autenticação, a gente já fala da escrituração e autenticação dos livros empresariais. Pessoal, então os livros empresariais é o registro das atividades da empresa. Tudo que a empresa vai fazendo, inclusive diariamente, ela tem que ser posto nesses livros empresariais. E a gente tem vários livros empresariais, né? O mais conhecido deles, quem trabalha em empresa já deve ter feito isso, é o livro caixa, né? Então, no fim do dia, a empresa fecha o caixa, né? Pega o que entrou de dinheiro, tira o que saiu de dinheiro e faz o seu balanço diário aí, se ela está no positivo ou se ela ficou no negativo naquele dia aí, né? Mas além do livro caixa, existem outros livros. A lei fala em livro diário, daqui a pouco a gente vai ver o que é. A lei também fala em livro de ata de assembleia. Então, todas as assembleias, as deliberações dos sócios, as reuniões dos sócios, né, exigem a lavratura de uma ata. E essa ata tem que ficar registrada no livro de ata de assembleia, né? E depois, claro, encaminhada para autenticação na junta comercial. Além do livro de ata de assembleia, as empresas que emitem duplicatas mercantis, né, elas vão ter o livro de duplicata, né, um livro interno de duplicata, de registro de duplicata aí para ela ter controle. Então tem vários livros. O detalhe, pessoal, é que a lei, no artigo 1180 do Código Civil, fala que é indispensável o livro diário, né? A gente acha do dia a dia que é indispensável o livro caixa, e não é isso, né? Nos termos da lei, quem é indispensável é o livro diário, e não o livro caixa. E o que é o livro diário? Pessoal, o livro diário é um livro em que se descreve as atividades e se faz o balanço dessas atividades. Se a partir dela entrou dinheiro ou saiu dinheiro, e no fim do dia, por isso que é livro diário, se faz um balanço geral do dia para ver se a empresa está no vermelho, né? Se a empresa ficou no vermelho ou ficou no verde, aí no azul, né? No positivo, né? E aí vocês vão me perguntar, professor, mas isso não é livro caixa? Não. O livro caixa, na verdade, é menos que isso. O livro caixa é um balanço contábil, é número, é uma coluna de crédito e uma coluna de débito, né? Isso é o livro caixa, né? E é diferente do livro diário, porque, na verdade, o livro diário é mais completo, porque o livro diário, ele traz a descrição das atividades, né? Ele traz a descrição das atividades. E o que a lei obriga não é o caixa, não é só um livro contábil, não é só coluna de crédito e débito. O que a lei obriga é fazer um livro diário, que é descrever as atividades, né? Então, na verdade, as empresas até falam que elas estão fazendo o livro caixa. Esse é o jargão popular. Mas, na prática, como elas, nesse livro que elas chamam de caixa, elas descrevem as atividades, o que elas estão fazendo mesmo é o livro diário, né? O que elas estão fazendo mesmo é o livro diário, que é o que a lei exige, né? Agora, pessoal, se vocês são empresários ou se vocês trabalham numa empresa e vocês, ao fim do dia, só fecham o caixa, só 2 colunas, entrada e saída de dinheiro, aí vocês estão incompletos. Vocês estão fazendo só caixa mesmo. E não é só caixa. Tem que ser diário, tem que descrever as atividades aí, né? O que comprou, o que vendeu, para quem comprou, para quem vendeu, né? O mais completo possível aí. E, claro, fazendo esse livro diário, ele tem que ser levado para fins de autenticação junto à junta comercial. E para a gente terminar, não vai dar para ver muita coisa a mais, né? Para a gente terminar, é importante a gente iniciar, pelo menos,
os princípios que regem os livros empresariais. É importante, pelo menos, a gente iniciar os princípios que regem os livros empresariais. Pessoal, os livros empresariais, eles são regidos por dois princípios. São eles sigilosidade, e o segundo, eficácia probatória. Então, os dois princípios que regem os livros empresariais são sigilosidade e eficácia probatória. Pessoal, vamos começar pela sigilosidade. Sigilosidade vem de sigilo, vem de segredo. O que significa dizer que esses livros empresariais, eles são sigilosos, eles são segredos do empresário. O empresário é obrigado a lavrar, depois de lavrar, o empresário é obrigado a autenticar na junta, e depois de autenticado, ele guarda, ele não precisa mostrar para mais ninguém, é segredo dele. Até porque o que está escrito ali, que são as atividades dele, dizem respeito só a ele. E essa é a regra, Mas, como toda boa regra em direito, existem exceções, né? E o que são as exceções? Se a regra é o sigilo, a exceção é a exibição do livro, né? Se a regra é o sigilo, a exceção é a exibição do livro. E existem casos e existem pessoas que vão ter acesso a esses livros. Mesmo que o empresário não queira mostrar, vão ter casos e vão ter pessoas que vão ter acesso a esses livros. E a primeira pessoa que vai ter acesso aos livros e que o empresário é obrigado a mostrar para essa pessoa é o fisco. O que é fisco? Fisco é agente fiscal. São os fiscais tributários do Estado, né? Então, os fiscais tributários do Estado, eles têm acesso aos livros empresariais. Por quê? Porque se o empresário, então, narrou um negócio e esse negócio é um fato gerador tributário, o empresário tem o dever de recolher o tributo. E se ele não recolher? O fisco tem o poder dever de ir lá, olhar o livro empresarial e, com base no livro empresarial, lançar e cobrar o tributo, né? Então, o fisco ele tem acesso, sim, aos livros empresariais para poder, então, fiscalizar a atividade empresarial para poder lançar e cobrar os tributos aí. Pessoal, e é por isso que os empresários não gostam tanto assim de livro empresarial, né? E é por isso que os empresários não gostam de colocar tudo que acontece no livro empresarial, porque o que tiver lá o fisco vai ver, e se tiver fato gerador tributário, o fisco vai lançar o tributo e vai cobrar o tributo aí. E se o empresário não pagar, ele vai estar cometendo o crime de sonegação fiscal, né? Por isso que os empresários não gostam muito de lançar as atividades totalmente aí nos livros empresariais. E, pessoal, a outra pessoa que tem acesso aos livros empresariais é o juiz, né? O juiz, ele pode, então, decretar a quebra do sigilo empresarial, ele pode decretar, então, a exibição dos livros empresariais, né? Só que, no caso do juiz, tem uma diferença. Por quê? Porque o juiz, em regra, ele até pode quebrar o sigilo dos livros empresariais, só que, em regra, ele não pode quebrar todo o sigilo. Ele não pode mandar exibir todos os livros empresariais. Ele só pode mandar exibir uma parte dos livros empresariais. Então, a gente fala que, em regra, o juiz ele só tem poder de exibição parcial dos livros. Porém, pessoal, em 2 casos, o juiz vai poder fazer exibição total. E eu vou pedir para vocês marcarem aí esses 2 casos, que o juiz pode fazer exibição total,
mas a gente vai voltar a eles na próxima aula. O juiz vai poder fazer exibição total apenas em caso de falência ou de sucessão de empresa. O juiz ele só vai poder fazer exibição total em caso de falência ou de sucessão de empresa. Tirando falência e tirando sucessão de empresa, o juiz pode mandar exibir o livro? Pode, mas só uma parte dele, né? Ele não pode exibir tudo. Ele só vai poder exibir tudo em caso de falência e de sucessão de empresa. E na próxima aula a gente vê o que é falência, né, e o que é sucessão de empresa e por que nesses dois casos o juiz pode fazer exibição total. E para a gente terminar, só para não ficar incompleto aí, né, anotem aí que na próxima aula a gente vai estudar também um outro princípio, né, que rege os livros empresariais, que é o princípio da eficácia probatória. Então, o outro princípio que rege os livros empresariais é a eficácia probatória. E a gente estuda isso tudo na próxima aula. Pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito longo, né? Agradecendo aí a presença e a paciência de vocês, né? Mas a gente continua conversando.